O texto que eu quero ler com os irmãos é Lucas 19. Lucas capítulo 19. Na semana passada nós falamos sobre a igreja. No domingo que vem, nós teremos aqui o pastor Marcelo conosco. Eu estarei ao lado do presbítero Ronildo, na igreja presbiteriana da Barra da Tijuca, onde nós estaremos ordenando um ministro presbiteriano, o pastor, o MV, ele assim é chamado, Marco Vinícius, e ele é conhecido como MV, um pastor que veio, na verdade, da igreja batista, e ele já é pastor batista e será ordenado pastor presbiteriano no próximo domingo na igreja presbiteriana da Barra da Tijuca. Ele é pastor auxiliar na Barra da Tijuca e eu estarei presidindo ali. Eu sou vice-presidente do presbitério e coube a minha responsabilidade de presidir a comissão que estará ordenando o ministro. Então, razão pela qual estarei com o presbítero Ronildo, que também faz parte da comissão, para estarmos ali na Barra da Tijuca. O pastor Marcelo estará aqui trazendo a palavra. De modo que esse é o último domingo que eu estarei pregando antes da Páscoa, porque no próximo final de semana já é o culto especial de Páscoa. E você venha, por favor. Inclusive, eu queria até, dentro daquela proposta, viu, presbítero, que nós votamos de termos cultos especiais, né? Nós hoje elegeremos presbíteros e nós vamos no domingo de Páscoa à noite fazer um culto especial de ordenação. Os presbíteros que forem eleitos hoje, nós ordenaremos daqui a 2 domingos na Páscoa, num culto especial que será à noite. Alguns meses do ano nós teremos cultos especiais. Nós havíamos até cogitado a possibilidade de fazer uma consulta hoje à igreja em assembleia. Mas eu vou propor ao conselho, presbítero, que nós façamos por via formulário virtual, para que as pessoas votem. Na verdade não é uma votação, mas é uma consulta, onde nós vamos, a igreja vai falar a respeito do culto vespertino. Desde que nós voltamos da pandemia, nós voltamos apenas com o culto matutino. E temos tido uma frequência boa no culto matutino. Entretanto, não plena, né? Não toda a igreja vem, nem toda a igreja participa. Alguns irmãos vêm no domingo, não vêm no outro, né? Se todos viessem, nós teríamos naturalmente todos os bancos ocupados. Nós temos hoje, circulando em torno da comunidade, cerca de 160 pessoas. 129, efetivamente, membros arrolados no hall, membros maiores. Mais os adolescentes todos que são membros menores, mais as crianças e mais todos os irmãos que ainda não são membros, mas que visitam e que estão com regularidade já há algum tempo frequentando a igreja. Nós teremos um culto da colheita em breve, também será um culto especial que vamos marcar. Mas enquanto nós não decidimos oficialmente sobre o retorno do culto vespertino, nós temos um calendário, uma agenda de alguns cultos especiais que nós vamos fazer à noite. Temos os cultos de manhã, mas agora em abril nós temos a ordenação de presbíteros. Vamos fazer um culto especial para isso, né? Em maio é o mês da família, né? Maio é o mês da família, celebra-se o mês da família. Então teremos um culto da família, vamos trazer um pregador convidado à noite especial em maio. Depois em julho temos o aniversário da igreja, e nós vamos ter um culto especial de aniversário da igreja. Depois em setembro nós temos o culto da primavera, que nós também faremos uma celebração especial à noite. E depois em outubro nós temos o culto da reforma, que também faremos uma celebração especial. A reforma é dia 31, segunda-feira, então no domingo, dia 30, faremos uma celebração especial. Então, são agendas de cultos vespertino que nós teremos, mas nós vamos consultar a igreja e o conselho, assim que tiver recomposto com os novos presbíteros, irá sentar-se para decidir a respeito do retorno ou não do culto vespertino. Tá bom? Então, vamos lá, irmãos.
O que eu estava dizendo? Este é o último domingo antes da Páscoa, que eu estarei pregando. E eu achei oportuno, porque a Páscoa, ela é oficialmente o ponto de partida do nosso calendário litúrgico, vamos dizer assim. Porque a despeito da liturgia começar e a gente acreditar que a gente começa a contar a história a partir do Natal, né? O Natal. Na verdade, irmãos, o centro e o ponto de partida da nossa liturgia cristã é a Páscoa. É a morte e a ressurreição de Jesus. É isso que celebramos. A ceia que acabamos de fazer é um marco para apontar para a morte. Jesus diz: fazei isso todas as vezes que vos reunides, porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês estarão anunciando a minha morte até que eu venha. Portanto, é em memória deste dia. Então é como se o ano eclesiástico efetivamente começasse agora para nós, em abril, na Páscoa. E quais são as nossas metas, né? Porque no ano novo a gente não faz essas coisas. Esse ano eu vou fazer dieta, esse ano eu vou entrar para academia, esse ano eu vou voltar a estudar. E a gente não vive fazendo planos quando vira o ano. Qual é o nosso objetivo? Eu durante estes dias, eu estava fazendo uma retrospectiva de muitas coisas que escrevi ao longo da pandemia, e encontrei o texto que eu escrevi para a igreja no começo de 2020, e que naquele momento seria um texto direcionador para aquilo que seria a ênfase do nosso calendário do ano de 2020. Mas antes que nós pudéssemos seguir com aquele projeto que esse texto propunha, o texto se intitulava Conviver é Viver Com. Conviver é Viver Com. Falava sobre a nossa vocação missionária. E nós estamos retomando a nossa caminhada presencial, os nossos eventos pós-pandemia, depois de 2 anos, onde nós, especialmente a nossa igreja, preservou o isolamento social, muito mais do que a maioria, inclusive, das igrejas. Nós estivemos com restrição total de culto. Quando voltamos com muitas restrições, e apenas agora nós começamos a voltar ainda com máscara, ainda que a prefeitura já tenha liberado. E as pessoas dizem: nossa, pastor, por que em lugar nenhum mais usa máscara, e na igreja nós usamos máscara, né? Porque ainda é prudente, irmãos, ainda é prudente, até porque a Genice está aí, né? Até porque, né, Genice, a retirada das máscaras nos colocou em contato com outro problema, a gripe, né? H3N2, é isso? A gripe. Então nós temos outras questões que têm sido importantes, inclusive há um calendário de vacinação. Vacine-se, por favor, também contra a gripe, é importante, especialmente os idosos, é fundamental que você esteja vacinado. Então ainda é importante, né? E nós estaremos naturalmente reavaliando a cada dia isso. Há uma comissão estabelecida que é composta pelo conselho, pela doutora Carla e pela Genice, que é a enfermeira, e que nós temos uma comissão que dialoga regularmente sobre os nossos protocolos na igreja em relação à Covid. E por enquanto nós ainda estamos usando máscara, mas quem sabe em breve a gente até deixe de usar. Vamos voltar a conversar. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que nós estamos agora retomando a caminhada, e eu achei que fosse prudente os jovens, por exemplo, os adolescentes, os casais, alguns casais, eu sei que tem um grupo de casais aí que já está meio que mobilizadão aí, querendo já organizar um retiro de casais, né? Um retiro para casais. E tem tudo a ver com o que esse texto dizia. Os jovens estão cobrando um retiro. Ontem mesmo minha filha, quando pastor, o pai, quando é que vai ter o retiro no sítio para a gente ir e coisa e tal? Aí a Amanda, né? Amanda desse tamanho brigando com a menina. Não, o retiro vai ser dos jovens, não vai ser de adolescente não, né?
mas vai ter para todo mundo, né? Vamos fazer retiro, vamos fazer encontro de homens, vamos fazer espaços de convivência, porque conviver é viver com. E o texto de Lucas vai nos apontar um caminho, irmãos, e que ele só é possível se nós exercitarmos aspectos muito fundamentais para a convivência cristã. A igreja, preste atenção no que eu vou dizer a você, a igreja é o lugar onde nós somos treinados para a missão fora da igreja. O papel da igreja é preparar o crente para o desempenho do seu serviço. E qual é o principal serviço do crente no mundo? Pregar o evangelho. Levar Jesus às pessoas. Mas levar Jesus às pessoas do jeito certo. Porque existe uma evangelização que ela é a opção de muita gente, que é aquela onde nós temos uma verdade a comunicar e nada a ouvir do que o outro tem a dizer. Esta evangelização, que ela é um canal de mão única, onde eu tenho aqui uma palavra, onde eu quero dizer para você, aceita Jesus, e onde a minha proposta é apresentar para você os seus pecados, os seus erros, os seus equívocos, e dizer que se você não se converter, você vai para o inferno, mas sem que eu me envolva efetivamente com a sua vida. Esta não é a evangelização que Jesus viveu. A igreja, curiosamente, assumiu o discurso da evangelização de João Batista. Como é que era a evangelização de João Batista? Ela é muito parecida com a evangelização da igreja. João pregava no deserto. Então João vivia em um lugar fora do lugar onde as pessoas vivem, e convidava para que elas fossem até lá ouvi-lo. E ao chegarem lá, ele tinha uma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas não só essa, porque essa é carinhosa. E aí ele dizia ainda: raça de víboras, quem vos induziu, quem levou vocês a acreditar que vocês vão escapar do fogo do inferno, da ira vindoura? E de lá do deserto, ele via Herodes passando, e ele apontava o dedo para denunciar Herodes nos seus pecados. Qual o problema com a evangelização do Batista? Nenhum. Só que nós não somos batistas, e eu não estou me referindo à denominação, eu estou me referindo ao João Batista. Só que nós não somos batistas, nós somos cristãos. O nosso modelo, o nosso paradigma é Jesus. E diferentemente de João, que é o outside, ou seja, é aquele que está fora do mundo, Jesus é aquele inside, é aquele que está inserido no mundo. O modelo que nós seguimos para evangelizar é o de Jesus, que olha para Zaqueu e não diz: Zaqueu, eu quero que você vá à igreja hoje, porque tem uma palavra de Deus lá para você. É assim que Jesus evangeliza? Como é que Jesus evangeliza? Zaqueu, hoje eu vou na sua casa. Como é que Jesus evangeliza? Dizendo para os pecadores virem para o culto? Ou Jesus evangeliza comendo com os pecadores, sentando com eles à mesa, andando com eles no caminho? Como é que Jesus evangeliza? Não é do deserto, de longe, apontando os pecados. Ele evangeliza tocando os leprosos. Ele evangeliza fazendo-se amigo de Marta e Maria, dentre as quais Maria era uma prostituta.
que veio a converter-se e tornar-se amiga de Jesus. Jesus evangeliza caminhando no meio das multidões, convivendo com elas. Para mim, o maior modelo de evangelização que Jesus nos dá é o texto quando ele caminha com os discípulos de Emaús, porque esse texto me revela o modus operandi da missão que a igreja deve seguir. E o texto traz algumas ênfases, não é o texto que vamos ler, o texto traz algumas ênfases. Ele diz que Jesus, vendo eles caminhando, se aproximou deles e ia com eles. E depois de caminhar e ouvi-los, eu volto a dizer, a igreja ela tem sempre a ideia de que nós temos algo a dizer e nada a ouvir. A evangelização de Jesus parece desejar ouvir o outro. Quando ele entra na casa de Zaqueu, quem fala primeiro? Jesus não deu uma palavra, e Zaqueu começa a abrir o coração para ele, sobre as suas culpas, sobre os seus arrependimentos. E sem que Jesus desse uma palavra, Zaqueu deságua ali o seu coração, e Jesus diz assim: ô varão, hoje veio salvação nessa casa. Parece que Jesus tem sempre o interesse de ouvir e não só de dizer, porque a evangelização de Jesus é conviver, é relacional. A evangelização de Jesus não é pegar um panfleto e entregar a alguém que você nunca mais vai ver. A evangelização de Jesus é se aproximar da pessoa, se interessar pela vida dela e participar da vida dela, fazê-la se sentir amada, fazê-la se sentir enxergada, percebida. Certa vez um morador em situação de rua, ele disse que às vezes ele nem precisava dar comida, porque já tinha tanta gente passando dando comida para ele, mas que mesmo assim era bom receber, porque ele disse que é bom saber que alguém nos viu. A evangelização de Jesus é quando as pessoas percebem que são vistas, enxergadas, que elas são alguém. Lucas 19, versículo 41. Quando ia chegando, está aí na tela para você ler. Quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus estava chegando em Jerusalém. Vendo a cidade, leia em voz alta a palavra que está aí. Chorou. Chorou. E dizia: ah, se conhecesses por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Jesus está olhando uma cidade que vai ruir. Jesus aqui está antevendo aquilo que efetivamente aconteceria 40 anos depois, quando no ano 70 do primeiro século, o general Tito de Roma invadiu Jerusalém, sitiou a cidade, derrubou seus muros, derrubou o templo, saqueou o templo
incendiou a cidade, promoveu um genocídio em Jerusalém. Jesus estava vendo que aquela gente caminhava para a morte, e caminhando para a morte, Jesus olha para aquela cidade e ele chora, irmãos, porque para Jesus a dor humana é algo que o comove. O flagelo humano é algo que leva Jesus às lágrimas, porque Ele quer salvar as pessoas, porque Ele quer poupá-las da dor, do sofrimento, da morte, da tristeza, da amargura, da angústia. Nós temos uma preocupação missionária. Você, como cristão, vive com essa inquietude, com esta compaixão. A salvação ou a perdição dos pecadores nos inquieta. Olhar uma vida e saber que ela está caminhando para a morte, será que isso nos leva a comover o nosso coração diante de Deus? Eu gostaria de convidar você para que o ano de 2022, e que este tempo de quaresma, que é tempo de mudança, de quebrantamento, de contrição, você faça esta pergunta ao seu coração, todos os dias de manhã, quando você levantar e quando você orar, que você se pergunte, se o seu coração está mobilizado pela missão do reino de Deus, para salvar vidas, para proclamar o amor de Jesus Cristo a estas pessoas. Quando a gente se relaciona cotidianamente com as pessoas, e a gente vê elas perdidas, pela janela do carro, pela janela do ônibus, pela janela da vida, e elas passam, e não era a primeira vez que Jesus estava diante de Jerusalém comovido. Outra feita do alto do monte, ele diz: ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Como eu queria fazer de ti como a galinha faz com seus pintinhos, e colocar vocês debaixo das minhas asas. Mas vós não quisestes. Jesus se comove com a dor das pessoas. Todo cristão deveria ter como a principal meta da sua vida, irmãos, eu não estou falando da sua expectativa religiosa, eu estou falando como meta de vida. Todo cristão deveria ter como a principal meta da sua vida, ganhar vidas para Jesus. Não importa se você é professor, médico, engenheiro, faxineiro, gari, servente de pedreiro, não importa, pintor, não importa quem você seja, do lar, dona de casa, não importa, você é cidadão e cidadã do reino de Deus, meu irmão e minha irmã. E nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. E quando Jesus chamou e fez discípulos, qual é a ordem que Ele dá? Mateus capítulo 28, versículo 18. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmão, é imperativo.
Os verbos estão conjugados aqui num tempo verbal que nós chamamos de imperativo. O que é o imperativo? É uma ordem. Ide, pregai, fazei discípulos. Deus não chamou você para cantar na igreja. Deus não chamou você para ser presbítero na igreja. Deus não me chamou para ser pastor na igreja. Deus não chamou você para ser porteiro, para operação, para tocar. Deus chamou você para fazer discípulos. Deus chamou você para pregar o evangelho. O seu amigo do trabalho não pode passar pela sua vida sem que você mostre Jesus a ele. O seu coleguinha da escola não pode passar pela sua vida sem que ele conheça o Jesus que te salvou. Sem que ele entre em contato com o amor de Jesus. E eu não estou falando, irmãos, de angariar membros para a igreja. Eu quero marcar alguns pontos aqui rapidamente. A primeira coisa, nós queremos salvar vidas e não ganhar membros. O nosso objetivo não é encher os bancos vazios da igreja, mas é encher os corações vazios de Jesus. Paulo, quando se refere àqueles que ele ganhou para Jesus, ele chama eles de filhos na fé. Ele chega a dizer: vocês que foram gerados das minhas entranhas. Nós cristãos deveríamos ter uma obsessão como Ana, como Raquel. E qual foi o clamor de Raquel, esposa de Jacó? Qual foi o clamor daquela mulher? Ela disse: dá-me filhos, senão morro. Esse deveria ser uma oração de cada cristão de manhã. Ao levantar, ao sair de casa, dizer: Senhor, dá-me filhos, senão morro. Eu não posso passar mais um ano da minha vida sem que a minha vida sirva para levar alguém a Cristo. Eu quero ter a alegria de saber que eu cumpri o propósito de ser teu discípulo, que é fazer discípulos. Fazei discípulos. Eu repito, é imperativa a ordem de Jesus. Fazei discípulos. E nós precisamos nos preparar, irmãos, espiritualmente e emocionalmente, psiquicamente, para esta missão. Porque não duvide, se nós nos levantarmos com o objetivo de pregar o evangelho, haverá oposição espiritual, haverá resistência das trevas, haverá uma ação contrária. Eu sempre gosto de lembrar que nada na Bíblia, eu tenho repetido isso, nada na Bíblia, nenhuma história está desconectada ou está ali por acaso. E nem a que está depois dela está ali por acaso, e nem a que está antes. Os evangelistas, guiados pelo Espírito Santo, colocaram cada coisa num lugar específico para uma finalidade específica. Em Marcos capítulo 4, nós vemos Jesus no versículo 35 dizer assim aos discípulos: vamos para o outro lado do mar. E o texto diz que enquanto eles atravessavam o mar, se levantou uma grande tempestade. Jesus dormia na popa do barco, e o vento e as ondas deram contra o barco, uma grande tempestade que veio do nada. Os discípulos desesperados acordam Jesus. Jesus se levanta e vê aquela tempestade e diz: vento,
aquieta-te. E o mar acalma. É como se Jesus olhasse todo aquele movimento do vento e do mar e dissesse: psh. Os discípulos disseram: quem é este que até o vento e o mar me obedecem? Por que essa história está aqui, irmãos? Porque o texto diz que quando eles pisaram na praia do outro lado, um homem endemoniado veio correndo e se jogou aos pés de Jesus. Eram legiões que o dominavam. Era uma cidade sob a opressão das trevas. Era um povo na escuridão. E Jesus estava indo para lá para libertar um homem cativo. E não foi apenas para libertar um homem cativo. Porque você não faz ideia do estrago no inferno que aquele homem fez. Porque a Bíblia diz que eles não deixaram Jesus entrar na cidade e ficar lá. Falaram para ele: vaza daqui, você não é bem-vindo. E Jesus foi embora, mas deixou lá um discípulo. E sabe o que a Bíblia diz logo depois? Que aquele homem pregou o evangelho em toda a Decápolis. Era um grupo de 10 cidades que haviam naquela região em torno de Gadara, e ele pregou o evangelho para todas aquelas cidades e levou aquelas cidades à conversão. Um homem que Jesus libertou de uma legião de demônios. Sabe por quê, irmãos? Porque ele foi para uma missão, e quando a gente vai para a missão, o vento e o mar se levanta, mas Jesus é aquele que diz: não tenha medo. Não tenha medo. Nós vamos batalhar espiritualmente. Ore. Missão não se faz com entretenimento. Missão não se faz fazendo cultos bacanas, cultos legais. Missão se faz com o joelho no chão e oração. Jovens, adolescentes, se vocês querem que os cultos, que as ações de vocês redundem em vidas ganhas para Jesus, homens, mulheres, casais, vocês precisam dobrar os joelhos e orar, tanto quanto ensaiam para tocar, quanto tanto ensaiam para cantar, que dobrem os joelhos para dizer: Senhor, dá-me filhos, senão morro. Tem que ser uma ambição do crente ganhar vidas para Jesus. Mas a gente não só ora, a gente ora e age. A gente ora e age. A igreja cresceu, irmãos. E o livro que conta a história da expansão da igreja no Novo Testamento não se chama Oração dos Apóstolos, se chama Atos dos Apóstolos. Porque a gente ora e age. Porque a gente ora para Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer. Mas Ele não faz aquilo que nós temos que fazer. Senhor, salva o meu vizinho. E o que você tem feito? Pastor, qual a estratégia para eu evangelizar? Qual a estratégia, meu irmão? Conviver. Conviver. Se interessar pelas pessoas. E onde é que a gente aprende a conviver? Porque convivência é um negócio que dá trabalho. Você se aproximar de um estranho. É fácil quando você diz assim: é o colega de trabalho, é fácil. Difícil é quando é alguém
cheio de contradições. Um bêbado, um alcoólatra, um viciado em narcóticos, um homem com vida torta, uma mulher nos seus erros, aquela pessoa difícil, aquela pessoa cabeça dura, aquela tua vizinha barraqueira que arruma confusão o tempo todo, aquele colega mesquinho do trabalho que o tempo inteiro está agindo contra todo mundo. Aquela gente que quer te pregar na cruz e que vai te colocar na cruz, mas de cima do monte você chora por elas. É isso que é o amor de Jesus. A nossa estratégia é conviver, irmãos, é caminhar junto, e nós seremos testados pelo desânimo, pela raiva, pela impaciência, pela intolerância, pelos preconceitos, pela repulsa, pelo asco, pelo cansaço, pela pressa, pela rejeição que vamos sofrer, pela ofensa que vamos receber, pela malícia com que o outro age, pela mentira. Nós seremos confrontados pelo pecado do outro o tempo inteiro, e nós, em vez de sermos como João Batista, dizer assim: eu vou para o deserto, eu quero distância dessa gente, a gente vai ficar no meio deles, e a gente vai caminhar com eles, e vai sentar na mesa com eles, e a gente vai comer com eles, e beber com eles, e eles vão ver o amor de Jesus. Porque se a gente não puder pregar o evangelho com a vida, é melhor que a gente não abra a boca mesmo, porque seria muito constrangedor dizer de algo que a gente não é capaz sequer de mostrar. É como um vendedor tentar vender um produto que nem ele mesmo compraria. Eu fui comemorar meu aniversário de casamento e fui fazer uma média, né? Levei minha esposa para um hotel, aqui na Barra. Juntei um dinheirinho, passei uma noite com ela ali Estava chovendo muito quando a gente chegou. Falei assim: vamos comer aqui mesmo no hotel, né? Tinha um restaurante, um rodízio de pizza. A gente saiu do hotel de manhã e levei ela para um spa. Passamos um spa, massagem, chique demais. Tô duro que nem um coco, você não faz ideia. Mas aí, cheguei no restaurante do hotel, e era rodízio de pizza. Eu falei: não tem à la carte? Não, hoje é só rodízio. Eu falei: tá bom, então vamos no rodízio de pizza, né? Mas que coisa ruim, mas ruim demais. Ruim. Bota mais um ruim, que aí talvez você entenda. E aí eu chamei o gerente, falei: moço, não dá para comer isso, essa massa tá crua, a pizza tá ruim, a pizza tá fria, a mussarela tá dura, cara, tá ruim demais, não tem sabor. O que tem de pizza aí? Só passou 3 coisas aqui, e o garçom vem, só tem um garçom, e toda hora ele vem com a mesma pizza. E aí o moço: não, mas tá ruim, mas o chefe tá aí, inclusive, acompanhando o serviço, ninguém reclamou ainda. Aí ele falou: o senhor quer escolher alguma pizza especial? Aí ele me deu a relação de pizzas, um rodízio de pizza. Tinha nada de opção, tinha 7 sabores de pizza, não tinha presunto, não tinha camarão, não tinha. Aí eu falei: não, moço, não dá. E ele tentou: não, mas
A gente vai ver, a gente vai atender. Aí eu comecei, conforme eu ia dizendo, eu falei, olha só, você não tem pizza disso, não tem daquilo, não tem daquilo outro, o seu cardápio não tem nenhuma opção, as que passaram aqui vieram todas ruins, você não tem mais nada aqui. Quando eu vou no rodízio, pelo menos uma pizzazinha de camarão você não tem. Aí ele, é mesmo, né, tinha que ter, né. E aí, chegou um momento que ele mesmo já não tinha mais argumento, ele dizia assim, eu falei, mano, tá caro esse negócio aqui, você não está me servindo um negócio ruim demais. Aí ele, né. Você gosta de feijoada? Então, irmãos, é como o crente que quer pregar o Evangelho, que a pessoa não vê nele a vida do Evangelho, não vê o amor de Jesus nele, não vê nele compaixão. Quando o crente quer pregar o Evangelho e a pessoa não percebe que ele está interessado na vida dela, que ele está se importando com ela, que ele está efetivamente compadecido. Alguém em certa ocasião disse uma frase: ganha almas quem chora e ora por elas. Um grande missionário disse isso. Ganha almas quem chora e ora por elas. Se você não efetivamente dedicar a sua vida para chorar e orar por alguém, a sua evangelização será ineficaz. A estratégia, irmãos, é a gente se interessar pela pessoa. Essa é a estratégia. Não é possível evangelizar sem amar. Pastor, mas que amor é esse? Não é sentimento. Não é aí que eu entendi. Não é isso. O amor é ação. O amor cristão, antes de sentir, é aquele que decide. O amor cristão, antes de gostar, é aquele que assume o compromisso com o outro. Esse amor ideologizado da nossa cultura ocidental, que olha para os mitos gregos de Eros e Afrodite, e que são estas mitologias que vão dando a nós esta consciência. A gente cresceu com a ideia que o amor é aquele sentimento que o cupido fisga o coração e a gente se apaixona. O amor cristão não tem a ver com isso. O amor cristão tem a ver com compromisso e decisão de amar. Não tem a ver com gostar do outro. Tem a ver com ser para o outro o que Cristo foi para você. Isso é amor cristão. A ênfase, irmãos, escutem, líderes de departamento, de homens, de mulheres, de casais, de jovens, de adolescentes, de crianças, a ênfase para o ano de 2022 é que os nossos eventos, a nossa agenda, ela aponte para convivência. 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 Relacionamentos. Encontro. Partilha. Troca. E aí é que o seu amigo chega, que a sua amiga chega, que o casal que você está evangelizando, o jovem, o colega, vai aprender a ser amado se nós aprendermos a nos amar. Porque se nós não soubermos fazer isso entre nós, como é que a gente vai tentar fazer com aquela pessoa que lá fora está perdida? Então se prepare, viu? Porque nós vamos ter eventos que nos levem à convivência. Convivência de casais, convivência de jovens, convivência de crianças. As crianças fizeram um evento lindo, fizeram um cineminha essa semana. Convivência, estar junto, para a gente aprender a crucificar a nós mesmos em favor do outro. Deus abençoe a igreja no nome de Jesus.